Alexandre Bortoluz na tribuna. Passa os trabalhos ao vice Cadore. O Cadore pediu a declaração? É ele? Ah, tá. Ah, tá. Com a palavra, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais. Eu quero trazer um tema e depois eu vou convidar todos, principalmente no grupo de vereadores, vou passar o convite. Nós vamos fazer uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, referente com o tema dos moradores em situação de rua. Então, eu peço a todos os vereadores que se puderem fazer presentes. Depois, até o meio-dia, eu vou repassar no grupo, convidando a todos, o dia e horário e o local. É muito importante que a gente debata isso e, pelo que eu fiquei sabendo, a minha fala sobre essa situação repercutiu aqui na cidade, mas volto a ressaltar, para quem espalha fake news por aí, que em nenhum momento este vereador usou o termo higienização, que nem a esquerda gosta de imputar nas pessoas. Em nenhum momento eu disse isso. Em nenhum momento eu disse para botar todo mundo dentro de um ônibus e mandar embora. Eu disse que o Poder Executivo tem a obrigação de dar assistência e tirar eles das ruas. De que maneira, vereador Zanquim? Dando espaço de um lar temporário, alimentação, dando capacitação, cursos para que essas pessoas se especializem e consigam um espaço no mercado de trabalho. É isso que a gente quer. Pura e simplesmente isso. É muito claro. Então, assim, a gente vai fazer um convite, em especial aos vereadores, mas a gente já convidou os órgãos de segurança pública e também o Executivo, a Fundação de Assistência Social. Tem um comitê também que foi criado recentemente, se eu não me engano, é um comitê intersetorial, que eles denominam. Até convidamos o próprio CDL, Cindy Lojas, entrei em contato com a Rita, então ela vai, todos essas entidades, essas pessoas estarão presentes nessa reunião. Isso faz muito importante o maior número de vereadores possível nessa reunião também. Sua parte, vereador Fios, de imediato. Obrigado, vereador Bortola, parabéns. Importantíssima essa reunião pública que o senhor estará fazendo os trabalhos para que ela possa, de fato, possibilitar uma discussão ampla neste assunto, né, que é importante, tanto para as pessoas que vivem nessa situação de rua, como também para a sociedade em si, de entender até que ponto o poder público ele consegue entregar a estas pessoas uma situação de vida cada vez mais respeitosa e de dignidade. Queria pedir a gentileza para o senhor da possibilidade de convocar, se for possível, fazer um pedido ao Ministério Público, é importante deles estarem aqui, até para eles poderem entender, principalmente as questões daquelas pessoas que, pela uma situação complexa, por ser daqui a pouco algum usuário de entorpecente ou problemas mentais, enfim, somente às vezes por situações compulsórias é que pode ser feito então um trabalho para aquelas pessoas, dando a elas dignidade, né, podendo elas ter uma assistência de saúde, assim por diante. Então a importância do Ministério Público nesta reunião pública, para eles poderem também dizer até que ponto eles podem também se utilizar do seu papel para garantir também ao Poder Executivo, a esses entes, o trabalho necessário. Muito obrigado. Só para ficar claro, a reunião, depois eu vou botar no grupo, mas a reunião é amanhã às 14h30, aqui na Câmara de Vereadores. E deixar aqui claro, nos anais da casa, Ministério Público e Judiciário foram convidados. Se não vierem, o convite foi feito. Sua parte, vereador Zanquim. Vereador Bortola, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante essa chamada pública, porque nós vamos entrar numa fase agora
eu vejo assim, de final de ano e festa da uva, né, agora Natal, Réveillon e a festa da uva, esse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, ele será diferenciado em Caxias do Sul. Não é um trimestre qualquer, né? É diferente de outro trimestre. Eu vejo assim, até mesmo nas minhas consultorias, enfim, dezembro, janeiro e fevereiro tem um aumento de fluxo das pessoas, as compras, as férias coletivas, e aí vem para os centros metalúrgicos, as famílias, as pessoas dos bairros, enfim. E a situação dos ambulantes e dos moradores de rua não é simples, não é fácil. Mas eu lhe dou parabéns pela insistência, pela iniciativa de que a gente faça algo, como o vereador Fiuza falou, dentro da lei, porque existe a lei, a gente não pode fazer nada que seja, nem pôr num caminhão, nem deixar, nem, tem que ser o que a lei nos permite até agora, para que a gente tenha solidariedade com as pessoas que estão na rua, porque não estão ali por opção, às vezes por necessidade, muitas vezes por necessidade, mas dezembro, janeiro e fevereiro, a segurança pública dessa cidade tem que ficar esperta. Porque o aumento de fluxo de pessoas, vereador Rafael, no Natal, Ano Novo, e os turistas que vão começar a chegar, muda completamente a cara da cidade. Parabéns e conte comigo nessa reunião aí. Obrigado, vereador Zanquim. É exatamente isso que o senhor falou. Aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas em nosso município nesse período e nós temos que ter essa preocupação, inclusive, com a segurança pública. Então, fica aqui o convite. Amanhã, nesta Câmara de Vereadores, às 14h30. Um último assunto e rápido aqui que eu quero trazer, vereador Scalco. Olha, pasmem, saiu no Estadão, tá? Isso aí não é coisa da minha cabeça, não é... Está publicado, saiu no Estadão. O presidente Lula prometeu que não vai cortar recursos do orçamento de 2024. Mas em 2023 o governo já bloqueou a liberação de verbas, pasme, para hospitais, auxílio gás, livros didáticos na educação básica. Foram 3,8 bilhões de bloqueio no orçamento só nesse ano. Aí, do nada, fizeram uma mágica. Em um dia, o Lula paga 3,5 bilhões de emendas. Que jeito que o país vai para frente? Não, assim, ó, me faltam palavras, porque cada dia acontece uma coisa que assim, ó, é um absurdo que não tem explicação. Sua parte, vereador Bueno. Não, vereador, primeiro a respeito das pessoas em situação de rua, né? Que bom que vai ser feita essa audiência pública, mas a gente tem que entender com que olhar e qual o propósito que ela será feita. Né? É isso que a gente tem que entender. Se a gente começar um debate em separar entre esquerda e direita e não ver a situação da pessoa que está em rua, a gente já começa um debate polarizado. Né? A segunda situação, vereador, do governo federal, que bom que agora não se troca mais barra de ouro, né, para a construção de uma escola, né, se tem debate. Outro vereador, que bom que tem emendas parlamentares, que agora não tem mais o secreto. E que bom que teu partido está na base do governo Lula, o PP, que agora o senhor pode buscar mais emendas para Caxias do Sul, aqui para a nossa região. O senhor que é amigo de vários deputados federais do PP. Né? Obrigado, vereador. Que, inclusive, os que comporam o governo Lula estão afastados sumariamente do partido, né? Ou seja, o partido está na base do governo, fica meio estranho isso que o senhor colocou, mas tudo bem, bem tranquilo. E outra situação, voltando ao assunto dos moradores em situação de rua, vou repetir, se não ficou claro aos vereadores aqui, eu vou repetir. Ninguém falou em polarização de esquerda-direita, ninguém falou em higienização, ninguém falou em botar em um ônibus. Nós queremos uma solução para todos. Seja para quem está incomodado com a situação, seja para os moradores em situação de rua, para saírem dessa situação e terem uma vida melhor. Só que quem tem que se mexer é o Poder Executivo, vereador Rafael. Não adianta deixar os moradores em situação de rua nessa situação, porque daí nós já temos que mudar o termo. Daí tem que dizer que são moradores de rua, porque
porque daí literalmente vão morar permanentemente na rua se o executivo não tomar atitude. Tem que ser tomada alguma atitude para trazer uma melhoria para a vida dessas pessoas. E para melhorar também a situação de quem está incomodado com essa situação. Porque há vários relatos, inclusive, principalmente de comerciantes, e quem tem residências, em especial nesse quadrilátero central, no centro da cidade, de que, para concluir, presidente, de que as pessoas fazem suas necessidades especiais nas portas dos estabelecimentos e nas portas das residências. Então é inadmissível que isso ocorra. Então por isso que o Poder Executivo tem que se mexer nesse quesito. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola.